Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para fazer mais um vídeo para esse canal que é Papirando a Bíblia com o pastor Luiz Carlos. Nessa feita eu queria falar de história com vocês um pouco na palavra do Eterno, mas eu queria que você me acompanhasse, pegasse a sua Bíblia para a gente meditar junto na palavra do Senhor, porque o assunto ele é polêmico. Enquanto você vai pegar a sua Bíblia, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu raaf, se inscreva no canal, compartilhe, não é? Indique esse canal para seus vizinhos, seus parentes, porque é muito importante, nós estamos evangelizando através desse canal. E nos acompanha nas mídias sociais como Facebook, Instagram, não é? YouTube, Telegram, Kawaii e o TikTok. Pois bem, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo do 17 ao versículo de número 19, para a gente entrar num tema bastante importante da palavra do Todo-Poderoso, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu quero trazer para minha meditação e para sua meditação a respeito de modificações na palavra do Eterno. Porque a palavra do Senhor ela nos ensina que no concílio de Nicéia foi formado a Bíblia. E a Bíblia ela tem 66 livros, não é? Depois desse concílio de Nicéia é que a Bíblia ela chegou até a cada um de nós, né? E ao longo do tempo a Bíblia ela foi sofrendo algumas alterações, não é? E a Septuaginta, ela vai nos ensinar justamente isso aí. Pois bem, no ano de 1611, foi lançada a Bíblia de King James, ou também conhecida como a Bíblia do Rei James, não é? Essa Bíblia, ela, segundo alguns historiadores e alguns estudiosos, ela foi traduzida do aramaico, do hebraico, não é? E do grego, dos originais. Pois bem, nós temos na realidade fragmentos de originais. Não temos um texto completo original. Mas aí entra imaginações humanas. Mas como a Bíblia diz que ela é divinamente inspirada, ou seja, aqueles autores que escreveram a Bíblia, eles são divinamente inspirados pelo eterno Criador para nos trazer a mensagem do seu Salvador Yahushua, não é que significa o Eterno salva, ou o Todo-Poderoso salva, ou o Criador salva, porque a Bíblia diz que eu e o Pai somos um só, então aí nós vamos encontrar o nome do Pai e o nome do Filho em uma só pessoa, que é o nosso Cristo, o Messias. Pois bem, irmão, para não ficar muito longo, em 27 de novembro de 2012, nós agora saltamos de 1611 para 27 de novembro de 2012. A comunidade LGBTQIA+, não é? Ela lança a sua Bíblia. Que Bíblia é essa? A Bíblia de King James. Veja que a primeira Bíblia que nós falamos é a Bíblia de King James, também conhecida como a Bíblia do Rei James, não é? E veja um trecho aí. Modificar o que está na Bíblia, né? Para agradar os nossos interesses, né? Mas sim colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida.
havia desenvolvido palavras para a homossexualidade, mas nenhuma dessas palavras foi usada no lugar de acecoitero. Mudamos a frase abusadores de si mesmo com homens para promíscuo, como aqueles que é promíscuo arrisca sua própria saúde e a dos outros sexualmente e de outra forma, à medida que desrespeitem seu corpo dado por Deus. Paulo era judeu e mergulhado na tradição de pureza de Levítico. Levítico, como sabemos, tem a intenção de condenar impurezas rituais associadas à adoração ao ídolos pagão. Não seria razoável assumir uma conexão, especialmente porque Romanos 1:24 menciona impureza. Sabemos que o sexo, tanto homossexual quanto o heterossexual, não distinguido um do outro na época, era um componente extremamente importante do ritual pagão. A maioria dos estudiosos, incluindo nós, concordam que o pecado em Romanos 1 não é ser gay ou lésbica ou fazer sexo gay. O pecado estava em adorar a ídolos pagãos em vez de Deus, como era em Levítico, como está em toda parte na Bíblia. Para referir nossa compreensão mais examinada do que é natural e esclarecer o assunto de Romanos 1, mudamos os versos para o seguinte. Viu aí? A Bíblia de King James, que significa também a Rainha James, não é? Ou o Gay James, é uma Bíblia da comunidade LGBTQIA+. E essa comunidade, ao lançar a sua Bíblia, eles distorceram ou modificaram 8 versículos da Bíblia. Para que eles modificaram 8 versículos da Bíblia, pastor? Justamente para que esses versículos concordem ou corroborem, não é, com as suas práticas homossexuais. Modificaram, por exemplo, Levítico capítulo de número 18, versículo de número 20. Eu vou colocar aí para você ver e acompanhar e também ver as modificações da Bíblia King James com a Bíblia King James. Mudaram também Levítico capítulo de número 20 e o versículo de número 13 da palavra do Eterno. Mudaram também Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 28, que diz assim: e mudaram o uso natural conforme a vontade de Deus, homem se deitando com homem como se fosse mulher, e mulheres se deitando com mulher como se fosse homens. Ou seja, eles mudam o texto bíblico,
mudam a verdade do Criador em mentira, amando mais a criatura que é Satanás, que quer, de qualquer forma, mudar o texto bíblico, mudar a nossa ideia de pensar, não é? Para colocar o seu bel prazer. Mas a Bíblia diz que não cabe ao homem modificar o texto que nós lemos em Mateus 5, 17 ao 19, uma vírgula na palavra do Todo-Poderoso. Aí, essa comunidade LGBTQIA+, ela quer respeito. Como? Vai se querer respeito se você não respeita a nossa regra de fé, que é a Bíblia, a bússola do cristão, a bússola daqueles que é fiel a Yahweh, ao Criador, ao Todo-Poderoso. Então, é uma falta de respeito. Se eu exijo respeito, se eu quero respeito, também eu tenho que respeitar. E a partir do momento em que eu mudo a Bíblia para o meu bel prazer, ela deixa de ser uma bússola que conduz o homem ao céu para ser uma regra de fé de seitas e heresias. Medita nessa passagem, medita nesse vídeo, deixa o teu comentário, deixa o teu like, o teu joinha e compartilha.